Olá, Tucuruí e região. Vamos começar o nosso TJ Regional desta segunda-feira com os seguintes destaques. Fortes chuvas provocam desabastecimento de água em Tucuruí. Mulher morre após parto e família diz que foi negligência médica. Polícia efetua prisões por assalto e tráfico de drogas. E esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Polícia efetua prisões por assalto e tráfico de drogas. De acordo com o delegado Marco Maia, o fim de semana foi considerado relativamente tranquilo aqui no município de Tucuruí. Mas a polícia chegou a um homem que estaria usando um caminhão para transportar drogas entre os municípios de Pacajá a Tucuruí. E também foram registrados alguns assaltos aqui na cidade. O delegado Marco Maia, plantonista aqui na Delegacia de Polícia Civil, deu mais informações a respeito dessas ocorrências. Iniciamos o final de semana com a prisão por tráfico de droga. A equipe de Pacajá, com apoio da equipe de novo do repartimento, já vinha fazendo uma investigação de uma pessoa que fazia o transporte de droga em um caminhão que também carregava pessoas, objetos, esses caminhões que circulam nas vicinais, né? Então, eles começaram a verificar essa movimentação desse caminhão e na sexta-feira eles resolveram agir. Assim fizeram e encontraram uma grande quantidade de droga debaixo do banco do caminhoneiro. O caminhoneiro nega que a droga seja dele, que ele só transportava para uma pessoa que ele não sabe dizer quem era e que não sabia, ele achava que se tratava de vacina de animais. Mas como era uma prática já recorrente, que a polícia já sabia, a narrativa ficou um pouco frágil, né? Então, nós prendemos, eu lavrei o flagrante foi lavrado aqui em Tucuruí, porque quando ele foi encontrado foi já dentro de Tucuruí, e a nossa equipe também da seccional deu todo o apoio final a essa operação. E foi coordenada pelo delegado Rafael Buzar, de Pacajá. Ainda segundo o delegado Marco Maia, durante o final de semana foram registrados assaltos na cidade. Infelizmente, houve esses registros, mas conseguimos ainda, a Polícia Militar, né, que conseguiu recuperar alguns bens e também apresentou um menor, foi feita a apreensão desse menor de idade, que teria cometido um dos furtos, um dos roubos, fato análogo a roubo, né, porque se trata de menor de idade, e também foi preso um segundo elemento, que é maior de idade e já foi flagranteado também por roubo e nós já enviamos à justiça todos esses procedimentos. Um homem acusado de assaltar uma padaria na Avenida 7 de Setembro foi preso pela Polícia Militar quando tentava assaltar um outro estabelecimento comercial. Começou numa padaria, depois ele passou para uma distribuidora de bebidas e foi quando a Polícia Militar soube de toda a indumentária que ele estava, roupa, porque já havia visto o vídeo da padaria, né? Então, logo em seguida, eles localizaram o autor do fato. O menor segue apreendido e o maior preso à disposição da justiça, então? Exatamente, os maiores, né? Tanto do tráfico como... do tráfico, o juiz achou por bem que, pelo passado dele, por tudo, que ele pode responder em liberdade, né? Agora, o roubo, nós estamos aguardando a decisão do juiz e o roubo tanto do menor como do maior. Provavelmente vai haver uma audiência hoje ou amanhã, estamos aguardando também que o juiz marque para decidir o futuro do menor. Chuva castiga moradores no município de Tucuruí durante o final de semana. Confira. Era madrugada de sábado quando uma forte chuva começou a cair em toda a região sudeste paraense. No município de Tucuruí foram registrados vários alagamentos em diversos pontos da cidade. O bairro Santa Isabel foi o mais atingido. Foi uma chuva que ocorreu durante a madrugada de sábado, que foi torrencial, e aí atingiu muitas casas, 23 casas foram atingidas no bairro Santa Isabel, diretamente com alagamentos. E logo após sabermos dessa situação,
liguei com o secretário de segurança que deslocamos a equipe para lá. E durante a manhã fizemos todo o levantamento das casas que foram atingidas. Tanto na Santa Isabel, tivemos ligações também do bairro da Liberdade e Beira Rio, onde a equipe então se deslocaram para fazer os levantamentos. E informando que estamos aguardando, porque as defesas civis municipal são interligadas às defesas civis estaduais. Estamos aguardando o retorno deles, saber a quantidade de água que caiu na nossa cidade, nossos municípios. Que eles estão fazendo levantamento, que isso não é só aqui nessa nossa região. Na região de todos os estados está caindo bastante água e está tendo grandes transtornos ao nosso estado. Equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros ficaram em alerta durante o final de semana, por conta da previsão de chuva. Isso, junto com o Corpo de Bombeiros, o caminhão do Corpo de Bombeiros já estava em pronta entrega e toda a equipe da Defesa Civil ficou de prontidão. Caso viesse a ocorrer novas chuvas e tivesse que fazer o remanejamento dessas pessoas, a gente já estava pronto para fazermos. Em casos de urgência, a Defesa Civil deve ser acionada através do telefone 094 98809 1846. O nosso número fica 24 horas ligado, pode acionar e informando que o levantamento já foi feito desde agosto e o maquinário da Secretaria de Obras já está fazendo as limpezas de córregos, carapés para evitar esse transtorno, porque a gente sabe que muitas áreas de risco tem muitas pessoas morando ainda. Aí é que traz esse transtorno às vezes, porque os garapés, a tendência é suportar toda essa água da nossa cidade. A ação social chegou a ser acionada para dar apoio a alguma família? Isso, foi entrado em contato com a ação social, ela está esperando os nossos últimos pareceres para entrar em campo para ver o apoio que pode ser prestado para essas famílias. Após deixar pelo menos 23 bairros sem água no final de semana, o abastecimento de água é normalizado em Tucuruí. O forte temporal que atingiu a cidade de Tucuruí na madrugada de sábado causou inclusive transtornos para o abastecimento de água. Ao menos 23 bairros tiveram abastecimento durante o sábado interrompido. Isso porque a captação do quilômetro 4 foi bastante atingida por essa questão da água e as condições ficaram realmente impróprias para serem abastecidas, né? Jair, como é que está a situação até o momento, hoje já segunda-feira? A chuva de sexta para sábado, né, na madrugada de sexta para sábado, ela poluiu bastante, trouxe alguns sedimentos, poluiu bastante o manancial, inviabilizando o tratamento da água. A água ficou tão densa que não tinha como tratar. Ela batia nos filtros, saturava o filtro, não tinha como mandar água para a cidade. E se mandasse, seria barrenta. A gente paralisou o sistema todo. Fizemos a manutenção, fizemos um trabalho lá emergencial com a equipe todinha lá bem empenhada, desde as primeiras horas do sábado. Fui na rádio avisar o pessoal comunicar, a gente manteve o comunicado. E até quando foi às 17 horas a gente conseguiu chegar no ideal e retomamos o abastecimento da cidade. Hoje, segunda-feira, o abastecimento segue normalizado. A gente monitorou as chuvas, né, desde ontem, choveu, mas não foi o suficiente para sujar tanto, assim, poluir tanto o igarapé. Né, e hoje se mantém estável, tudo tranquilo, graças a Deus. Agora tem aquela situação, todos fiquem atentos porque tem um empreendimento lá próximo, né, esse empreendimento que ocasionou isso daí, favoreceu essa poluição mais acentuada, né, e a gente está aguardando agora providências dos proprietários do empreendimento para resolver a situação. Enquanto isso a gente se mantém vigilante e a gente pede a colaboração de toda a população, economizando água, né, e entendendo a situação, se por acaso acontecer alguma acentuação da turbidez da água. O Jair precisou fazer a manobra de desviar parte do abastecimento do sítio Deus é Grande para atender a população atingida nesses 23 bairros ou não houve a necessidade? Não, eu até avisei o pessoal dos outros bairros, né, que são abastecidos pelo sistema do sítio, que poderia acontecer isso daí, mas a gente conseguiu evitar, a gente manteve todo mundo bem abastecido dessa parte, né, e quando for às 17 horas a gente conseguiu resolver definitivamente a situação. Okay, muito obrigado, Jair, pela equipe da água, trazendo para a gente os resultados desse trabalho que a equipe se empenhou desde a madrugada de sábado até o final do dia para garantir esse abastecimento normalizado já durante aí o domingo aqui no município de Tucuruí, depois desse forte temporal registrado na madrugada de sábado. Mulher teve hemorragia e morre após ter seu bebê. A família diz que houve negligência médica e pede justiça. De acordo com a família, a mãe do pequeno Ravir começou a sentir as contrações do parto e procurou a maternidade municipal. Poucas horas após receber os primeiros atendimentos, Cíntia deu à luz,
mas apresentou uma hemorragia. E, segundo a família, o médico teria demorado para atender a paciente. A gente deu entrada no hospital, aí ela foi avaliada, disseram que ela ia ficar, né? Aí botaram a gente numa sala, fizeram o toque nela e disseram que ela estava com 4 centímetros. Aí que ia esperar, né? Depois disso colocou a gente na sala e a gente ficou lá, abandonada, entendeu? Aí quando ela entrou em trabalho de parto, por volta das 2 e pouco, aí eu chamei a moça, né? A bolsa estourou. Aí ela correu, a enfermeira entrou na sala, aí já veio mais 2. Aí levamos ela para a sala de parto. Aí eu pedi para acompanhar, né? O parto dela. Como eu estava responsável, eu entrei com ela. Quando a gente chegou lá, não foi muito tempo. Ela teve a criança rápido. Só que em seguida que ela deu à luz, ela também teve hemorragia, entendeu? Aí na hemorragia dela, eles ficaram lá, sem fazer nada. Mandaram chamar um médico, nunca que aparecesse médico. Depois de quase 1 hora de tempo que ela estava sangrando e só botando gases nela e tirando e o sangue descendo. E ninguém fez nada, entendeu? Quando depois de chamar, insistir de novo, chamar o médico que estava lá na sala dele, deitado no conforto do quarto dele, foi que ele veio, entendeu? O sangue já tinha até estancado, já com mais ou menos 1 hora de tempo. Aí ele olhou ela lá, examinou, meteu uns ferros lá nela para ver lá, disse que olhou, não tinha nada. Não tem vazamento, porque se tivesse vazamento, fosse aqui interno, o sangue estava bem vermelhinho. E eu falei, mas ela está bem? Não, está bem. Aí levamos, depois disso tudo, ajeitaram e levaram para o quarto. Quando chegou no quarto, eu creio que se eu tivesse um diploma de médico e a minha paciente passasse por o que ela passou, eu teria acompanhado, ter ficado perto, ter ido examinar ela. E eles não fizeram isso, entendeu? A demora para atender, para estancar o sangue foi grande demais. E nesse momento dela, o tempo é muito valioso. Era valioso para a vida dela. E eles fizeram esse descaso com nós. Abandonaram, né, a gente. E não fez nenhum caso para ela. Nunca apareceu um médico lá na sala dela para ver se realmente ela estava bem, se realmente tinha conseguido estancar o sangue, se aquela hemorragia não tinha deixado alguma sequela que poderia tirar a vida dela. Ainda segundo a família, Cíntia chegou a ser atendida por um médico cerca de 1 hora depois. A hemorragia foi controlada, mas ela começou a passar mal e teria tido uma parada cardíaca. Eu fiquei lá com ela e de repente ela falou assim para mim, eu botei o bebê para amamentar, né? Aí ela disse assim, Kátia, eu tô com muito calor. Eu olhei para ela, eu falei, calor? Ela disse, eu quero tomar um banho. Eu fui lá com ela e sentei ela, né? Ela disse, eu não aguento, já começou a fazer vômito, porque ela não tinha se alimentado, né? Ela começou a fazer vômito e eu peguei e chamei eles. Aí eu já olhei, ela já estava ficando roxa. Aí ela ficou roxa, aí eles agoniaram. Aí foi a hora que foi a correria lá. Ele pegou, eles começaram a correr. Aí o médico já apareceu, enfermeiro, já apareceu todo mundo, entendeu? Aí correram com ela lá, insistiram, e ela ficando roxa, sem fôlego, o balão de oxigênio demorou muito a ser colocado, entendeu? Tudo isso favoreceu para ela chegar ao óbito. E aí eu peguei e falei, ela vai ficar bem? Não vai, ela tem que ir para o centro cirúrgico. Eu falei, vai operar? Ele disse, não. Aí levaram ela para lá. Aí deu a parada cardíaca lá, entendeu? Aí ele só dizia assim para mim, isso foi um parto errado, né? Aí, como que ele podia dizer isso? Se ele sabia que na hora que ela estava com hemorragia, ela tinha que tomar sangue e repor as plaquetas. Aí ele vem me dizer isso depois que ela já está morrendo, entendeu? Sendo que ele era o médico. Aí levaram ela para lá e entubaram ela. Aí disse que não reaviveram, ela deu a parada cardíaca. Aí a voz dele só era dizer assim, leva para o regional, já morta. A criança segue sob os cuidados de familiares que pedem justiça para o caso. O que eu peço, a família, os pais dela, a família toda está sofrendo demais, que houvesse justiça. Só o que eu peço é justiça, para que não venham outras pessoas, a população de Tucuruí,
e região venha passar pela dor que a gente está passando, de perder um ente. Ele, o bebezinho, ficou sem mãe, o marido dela está arrasado. A avó da criança diz que pediu para acompanhar a paciente sendo transferida até o Hospital Regional de Tucuruí, mas não teriam autorizado. Na chegada lá, eu procurei, saiu uma doutora, ou era enfermeira. Ela falou que estava tudo bem, não era para nós se preocupar, que ela já tinha reagido. Aí, na mesma da hora, saíram com ela já para entrar na ambulância. Eu falei que queria acompanhar, eles falaram que não era para mim acompanhar, se eu tivesse transporte para mim ir acompanhando, porque lá dentro não dava de ir, que já ia acompanhada com a enfermeira. Então, nesse caso, ela já estava morta quando saiu lá de dentro. É por isso que eles não deixaram nós entrar dentro da ambulância. Chegamos lá no regional, eu pedindo explicação, eles não me deram explicação, só pedindo o documento dela. No caso, que ela, como eles levaram já ela morta, eles deixaram o documento, não levaram prontuário, não levaram nada. Aí nós voltamos, esperemos a ambulância, que eles disseram que vinham buscar no CESP, os documentos não voltaram. Nós pegamos o carro, voltamos para trás. Chegamos lá, tinha 2 moças no balcão, eu pedi que queria falar com quem tinha feito o parto dela. Ela saiu uma atrás da outra, não me deu explicação. E eu chorando com a mão na cabeça, desesperada. Quando nós demos fé, foi um monte de polícia. Entrou, foi um monte, como que nós éramos bandidos. Simplesmente nós éramos uma família desesperada, tá entendendo? Pedindo explicação e ninguém saiu para dar explicação para nós. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Saúde do município de Tucuruí e aguarda um posicionamento. Assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no final de semana e no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá.